Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O dia de amanhã pertence somente a Deus, é aquilo que entendemos. Vamos colocar-nos em pé e, reverência à palavra do Senhor, lermos em pé esse versículo. Depois, ainda em pé, nós vamos orar ao Senhor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Obrigado, Pai, pela oportunidade de termos Tua palavra aberta diante de nós. Nós confiamos no ministério do Teu Espírito Santo que nos conduz dentro da Tua verdade. Que Ele ilumine o nosso entendimento, mudando hábitos, se assim for necessário, mudando alvos, mudando aquilo que temos feito para nos conformarmos à vontade do Senhor e à questão que a Tua palavra tem nos revelado. Obrigado a Deus por este privilégio de aprendermos diretamente do Senhor Jesus pelas Suas palavras. Nós Te agradecemos e confiamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, porque até chegar ao versículo 34, há algumas questões que eu preciso reforçar com os irmãos. Para entendermos por que esse versículo está aqui, porque após dizer-nos coisas tão importantes a partir do verso 25, em todo o Sermão do Monte, o Senhor como que acrescenta o verso 34. Parece que a lógica do texto se encerraria no verso 33. Depois de falar sobre como vencemos a ansiedade, o Senhor nos dá a regra áurea. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas que, logo após dizer isto, o Senhor como que nos acrescenta a questão de não nos inquietarmos pelo dia de amanhã. Deixa de dizer, não é um acréscimo, não é um pensamento tardio. É algo que está dentro da lógica do que Ele acabou de dizer, e algo dentro daquilo que Ele nos ensina, porque Ele nos conhece. Se você tomar a partir do verso 25, o Senhor no verso 25 nos ensina que nós nos preocupamos quanto ao que havemos de comer, quanto ao que havemos de beber e quanto ao que havemos de vestir. Mas o primeiro argumento que ele usa no verso 25 é dizer-nos que Deus nos deu algo muito mais valioso que essas coisas. Deus nos deu algo que nenhum dinheiro pode comprar, que não pode ser emprestado, que não pode ser adquirido de qualquer outra forma, a não ser como dádiva de Deus, e esse algo é a vida. Nós nos preocupamos com aquilo que mantém a vida, mas Deus está dizendo, eu dei algo muito mais valioso para vocês do que aquilo que vocês têm se preocupado. No verso 26 ele usa um exemplo, as aves do céu. Deus também deu a vida a elas, mas Deus deu uma vida temporária, ou seja, com a morte desses animais, a sua existência acaba. Você já viu, a não ser pela interferência humana, alguma ave do céu passar fome? Você jamais viu as aves plantarem? Você jamais viu recolherem celeiros? Mas elas têm dia após dia o seu alimento, e a pergunta do Senhor é, quem vale mais? Vocês ou as aves? Se Deus cuida assim das aves, não vai cuidar assim de vocês também? Depois ele usa o exemplo das flores do campo. Vocês vivem tão preocupados com aquilo que vestem, tão realmente inquietos sobre aquilo que irão vestir, seja pela qualidade, pelo preço, pela exclusividade, seja para proteger-se do frio ou do calor. Mas o que o Senhor responde a esses? Observe as pequenas flores do campo. Algumas delas têm poucas horas de existência, logo secam e são queimadas. Mas qual de nós se vestiu de forma mais magnífica do que elas? Novamente Jesus está perguntando, o que vale mais? Um ser humano ou uma flor? Se o nosso bondoso Deus cuida assim das flores, como Ele cuida de nós então?
Se o nosso bondoso Deus cuida assim das aves, como Ele cuida de nós então? O verso 27 faz uma pergunta: quem é que pode resolver alguma coisa através das suas inquietações? Quem é que algum dia resolveu algo ou teve a solução de um problema simplesmente por causa da sua ansiedade? Ele está dizendo: a ansiedade jamais trouxe resultado algum. O verso 31 diz: não ande inquieto dizendo: o que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir, e não faça isso pelas duas razões. A primeira delas, é assim que vivem os incrédulos. Eles vivem preocupados com essas coisas, vivem ansiosos por causa disso, vivem inquietos por causa disso, não vivem simplesmente por causa dessas coisas. Vocês não são ímpios, vocês não são incrédulos, vocês conhecem Deus, não precisam viver assim. E a segunda razão, e maravilhosa, é: muito antes que as necessidades nos venham, o nosso Deus já as conhece. Muito antes que saibamos que precisamos de algo, Deus já sabe. Ou seja, todas as coisas estão debaixo do controle dele. O verso 33 é a regra áurea desse texto ao dizer: usem o seu tempo, usem a sua energia, usem a sua mente, usem o seu dia para buscar o Senhor e a sua justiça, e deixe que Ele acrescente essas outras coisas. Use toda a sua força e energia para conhecer a Deus e glorificá-lo, e vocês verão como Deus cuida dos seus negócios. Depois, então, nós chegamos no verso 34. Por que o Senhor colocou esse texto aqui? Eu creio que foi pela seguinte razão. Depois de dizer-nos que não adianta nós nos inquietarmos pelas questões do dia a dia, de que é realmente um mau testemunho até fazermos isso. Pode ser que alguém, e normalmente o ser humano vai fazer isso, diga assim: ok, Senhor, eu estou tranquilo quanto a hoje. Eu percebi, eu entendi que o Senhor cuida de mim. Mas a nossa mente ela é tão sagaz e o pecado em nós age de tal forma que sempre após isso, sempre após essa certeza, sempre após esse consolo vem uma pergunta: e amanhã? Eu já entendi hoje, mas e amanhã? Como será amanhã? Você pode ler esse texto dos versos 25 a 33 e dizer: ok, tudo isso é certo e maravilhoso para hoje, e realmente acalmou o meu coração. Mas quando os problemas chegarem amanhã, o que eu farei? Eu quero começar isso por uma proposição. Nós sacrificamos o hoje devido às inúmeras preocupações com o dia de amanhã. Essas preocupações prejudicam nossa devoção ao nosso Deus e o cuidado devido com nossa família e igreja. É aqui que eu quero chegar. Sabe que uma das principais razões de você falhar em seu casamento, em sua família, em sua igreja, é que você está mais preocupado com amanhã do que com hoje? Sabe por que você não consegue se tornar um esposo melhor ou uma esposa melhor? Nem um pai mais eficaz com seus filhos? É porque o amanhã ocupa mais espaço na sua mente do que o hoje. Você está tão preocupado com o amanhã que você prejudica o hoje. Você está tão absorvido com as preocupações de amanhã que você não tem cuidado daquilo que está diante de você hoje. Isso é pecado. Quando você vive assim, você está pecando. Você está sacrificando hoje pelas suas preocupações de amanhã. E eu gostaria de dar uma resposta bíblica a isso. E peço que você preste muita atenção no que o Senhor Jesus Cristo tem a nos ensinar. Primeira questão: você precisa entender a diferença entre pensar no amanhã e se preocupar com o amanhã. Eu preciso começar por isso, porque há uma diferença tremenda aqui entre pensar no amanhã e se preocupar com o amanhã. Então eu vou definir isso da seguinte forma. Primeiro, pensar no amanhã significa tomar ações hoje
que servirão para seu bem-estar no futuro, sem prejuízo de suas responsabilidades presentes. Isto, quando você pensa no amanhã, você está tomando ações e não pensamentos. Ações que vão servir para o seu bem-estar no futuro. Mas isso sem prejuízo das suas responsabilidades de hoje. E eu vou usar alguns exemplos. Não é pecado manter uma poupança financeira. Não é falta de fé ter uma poupança financeira. Por quê? Porque você está pensando no amanhã e se preparando para o amanhã, tomando uma atitude sobre ele, sem prejuízo daquilo que você tem que fazer hoje. Não é pecado ter um seguro de vida. Não é falta de confiança de Deus você fazer um seguro de vida para você e para a sua família. E por que não é pecado? Porque isso é uma ação. Você está agindo quanto ao amanhã, mas principalmente não está prejudicando o hoje. Não é pecado planejar sua aposentadoria. Por quê? Porque isso não é um pensamento, é uma ação que você está planejando para o futuro, sem prejuízo das coisas de hoje. Então, através disso, nós estamos nos preparando para o amanhã, sem prejudicar as responsabilidades de hoje. Quer vivamos ou não o amanhã, isso não vai prejudicar o que eu estou fazendo hoje. Mas se eu viver o amanhã, estarei preparado para ele. Então, essas ações não são pecado. Essas ações são boas ações, e você faz bem ao tomar estas ações. Significa que ao invés de preocupar-se, você está tomando uma ação preventiva. E não está realmente, simplesmente tendo preocupações sem agir. Eu gosto muito do capítulo 11 de Eclesiastes, quando diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é muito sobre a generosidade, mas também sobre o agir hoje para colher amanhã. Então não tenha essas questões como pecaminosas. Você não está deixando de confiar em Deus ao fazê-las, mas está confiando que o Senhor está cuidando de você. Em segundo lugar, viver em ansiedade pelo amanhã é preocupar-se a tal ponto de prejudicar sua vida presente, trazendo dúvida e angústia sobre um futuro que não sabemos se viveremos. Agora eu estou falando não no pensar no amanhã, mas em inquietar-se pelo amanhã. O pecado que nós cometemos por inquietarmos pelo amanhã é o de prejudicar o dia de hoje. É o de não trabalhar hoje, de estarmos tão preocupados com o amanhã que os deveres de hoje não são cumpridos. Isso traz prejuízo. Você está preocupado com o seu casamento? Você está preocupado com seus filhos? Você está preocupado com o seu futuro profissional? Então faça tudo o que você puder fazer sobre essas coisas hoje. Quando chegar amanhã, faça tudo o que você puder fazer amanhã, mas faça um dia de cada vez. Não prejudique o hoje pela sua inquietação. Confie no Senhor quando diz, Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Notem que essa promessa não é feita aos incrédulos, apenas aos justos, apenas aos filhos de Deus, que estão confiando nele, e a promessa dele é, eu nunca vou desamparar vocês. Então viva o dia de hoje. Em segundo lugar, um segundo ponto sobre isso. Como a preocupação com o amanhã nos rouba as bênçãos de hoje. Eu preciso dizer sobre isso. Como viver inquieto pelo amanhã é o ladrão das bênçãos, o roubador das bênçãos. Como a inquietude nos rouba tantas coisas que Deus tem feito por nós. Eu vou colocar algo diante de você. O dia de hoje tem importância? Porque quando o dia de hoje perde a importância e o seu objetivo é o amanhã, você está permitindo que as suas inquietações roubem as bênçãos. Só existe um dia importante. Hoje.
O amanhã será importante se o vivermos. Mas só existe um dia que me importa. Hoje. Ouça isso. Deus nos deu o dia de hoje para o vivermos. Cada dia é único. Jamais se repete. Cada dia é um presente de Deus. Só para hoje. Mas cada dia pode ser o último aqui. Você está tão preocupado com amanhã, quando tudo pode terminar hoje. Você está tão preocupado com o dia que você não sabe se vai viver ou não, que você está desprezando o dia que Deus te deu. Isso é pecado. Eu vou citar duas coisas. A preocupação com amanhã traz prejuízos eternos. Eu vou lhe dizer como. A preocupação com amanhã nos torna insensíveis para o fato que Deus nos deseja usar hoje. Tem um dia que Deus quer usar a sua vida, hoje. Tem um dia que Deus quer usar você como instrumento, é hoje. Agora. É nesse dia. Quando você tem o pensamento só no amanhã, você se torna insensível para isso. Como Deus quer usar você hoje, aqui, nesse lugar e durante as 12 horas desse dia e também à noite. Além disso, a preocupação com amanhã nos torna incapazes de aprender o que Deus nos deseja ensinar hoje. Sim, tem uma lição que Deus quer ensinar para você hoje. Hoje, não amanhã. Há coisas que Deus quer que você saiba hoje. Há questões que Deus reservou para que você aprenda hoje. E você se torna incapaz de aprender isso quando se preocupa só com amanhã. Notem, você deixa de ser usado, você deixa de ser ensinado, e ainda por cima, a preocupação com amanhã nos impede de glorificarmos a Deus hoje. Deus deu o dia de hoje para que você glorifique Ele hoje. Deus então dará o dia de amanhã para que você glorifique Ele amanhã. Mas hoje Deus deu para a glória dEle. Quando você pensa no amanhã, você impede isso. Se torna inútil, se torna prejuízo. Porque você impede isso. Agora eu quero dizer-lhes que a preocupação com o dia de amanhã traz perdas que possivelmente não poderão ser recuperadas. Sim, você está preocupado com amanhã, pois saiba que as perdas de hoje não poderão ser recuperadas amanhã. Você nunca mais vai recuperá-las. Eu vou citar algumas coisas. A preocupação com amanhã nos faz perder as oportunidades de interagir, conversar, aprender e amar nosso cônjuge e filhos. Não temos tempo para isso, quando a nossa mente está no amanhã. Entenda uma coisa, você tem a oportunidade de interagir, conversar e amar seu cônjuge e seus filhos hoje, porque você não sabe se estará aqui amanhã. Quando você perde o seu dia preocupado com amanhã e deixa de fazer isso, isso é uma perda que é impossível de ser recuperada. Não existe compensação nisso. Deixa eu ser sincero com vocês nisso. Não adianta você ignorar sua esposa e seus filhos o ano inteiro e depois no final do ano arranjar uma viagem muito bacana e dar uma semana para eles. Aqueles 358 dias que ficaram antes não podem ser recuperados por uma semana de atenção. Entenda isso. Dias especiais são dias especiais. São dias diferentes. Mas você é ordenado a amar, cuidar e aprender 365 dias por ano. E esses dias não podem ser recuperados. Então não pense simplesmente no amanhã, porque você é incapaz de recuperar o que você deixou de fazer com a sua família hoje. Em segundo lugar, pense nisso. A preocupação com amanhã nos faz perder as oportunidades de comunhão, de fortalecimento mútuo, o uso de nossos bens entre nossos irmãos em Cristo. Jogamos no lixo as oportunidades de abençoar e de sermos abençoados. Isso não tem como recuperar. Olha, eu não vou censurá-lo por não ter feito o que eu vou dizer agora. Quando nós fomos a Ribeirão para a inauguração da igreja, nós fomos em torno de 80 irmãos para lá.
Grande parte de vocês, ou todos vocês, tiveram motivos justos para não ir. Mas deixa eu dizer algo, aquele dia jamais se repetirá. Ele foi único. Nós podemos ir dezenas de vezes ao TBM em Ribeirão, mas nunca será mais aquilo que foi naqueles dias de novembro do ano passado. Se você foi e aproveitou esse tempo de comunhão e fortalecimento, você usou para o seu bem. Se você não foi, eles não podem mais ser recuperados. Não tem como. Mesmo que o motivo seja justo, mas não tem como. Você pode pensar, olha, eu não virei no culto hoje, mas notem que as bênçãos espirituais de hoje não podem ser repostas amanhã. Amanhã serão outras bênçãos, mas as de hoje você perdeu definitivamente. Não se engane quanto a isso. E ainda, a preocupação com amanhã nos faz desprezar pessoas sem Cristo, as quais possivelmente nunca mais encontraremos. Não temos tempo, estamos preocupados com amanhã, mas não estamos preocupados que amanhã tais pessoas podem estar no inferno. Sabe as pessoas incrédulas que vivem próximas a você? Elas precisam do hoje, porque talvez para elas não exista amanhã. Se você tem que pregar o evangelho a alguém, pregue hoje. Não deixe para amanhã. E eu quero dar uma ilustração de como a nossa sociedade está envolta em desprezar o hoje em prol do amanhã. Quando nós viajamos agora, fazia muito tempo que eu queria fazer isso. A gente sempre passa bem pertinho de Foz do Iguaçu na volta da viagem, quando nós vamos para o Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha levado minha família, eu já tinha ido com os jovens da nossa igreja lá, mas nunca tinha levado a minha família nas cataratas do Iguaçu, passando tão pertinho ali. Esse ano nós falamos, olha, nós vamos parar lá à noite, vamos dormir lá, e no outro dia nós vamos conhecer as cataratas do Iguaçu e a usina de Itaipu. Então de manhã nós acordamos cedo e fomos lá para as cataratas. Realmente é um dos lugares mais incríveis do mundo. Se você já foi lá, concorda com isso. Eu creio que poucos lugares no mundo podem ser iguais às cataratas do Iguaçu. Como Deus fez aquilo? Pelo que falaram a nós lá, são quase 300 cachoeiras. Fica bem na divisa entre o Brasil e a Argentina. É um cânion de cachoeiras, eles chamam de Garganta do Diabo. Se foi criado por Deus, não devia ter esse nome. E fica lá no meio. É simplesmente inacreditável. A gente fica em êxtase vendo aquilo que Deus criou. Mas eu percebi uma coisa. Nós estávamos andando e eu percebi que tinha uma família de italiano. Você tem uma passarela para ir descendo até lá embaixo nas cataratas. E nós estávamos depois tinha uma família de italianos, uma família de ingleses, uma família de japoneses mais atrás. E todo mundo extasiado com aquilo. Olha, com poucas exceções, quase todo mundo tinha uma máquina fotográfica na mão. Ano passado eu comprei uma máquina fotográfica bem bacana, eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu disse, nossa, agora eu tenho uma máquina aqui poderosa, né? Eu pensava isso até ver o que meus colegas de trás tinham. Os ingleses tiraram, a minha máquina mais ou menos desse tamanho, o homem tirou da bolsa um negócio, e depois que ele tirou a máquina, ele tirou uma lente que era maior ainda, eu até escondi minha máquina assim, né, de vergonha. Os italianos vieram com uma igual, mas quando vieram os japoneses, uau! O homem tinha uma mala do lado, para guardar a máquina, e ele tirou uma lente enorme, depois tirou outra e outra e outra, e daí eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu estava vendo. Quem ali estava aproveitando aquele momento? Sabe o que as pessoas estavam preocupadas? Em guardar uma imagem para o amanhã. Daí tem uma parte da passarela que você vai bem na ponta das cataratas, assim. E tem as cataratas ao seu lado esquerdo, e a pressão da água te molha tudo. Você se molha todo quando passa ali. Eu pensei, não, ali você vai ter o som das cataratas, a visão das cataratas e a água das cataratas caindo sobre você. É uma experiência incrível, pois o sujeito consegue fazer um negócio de plástico para envolver a câmera e nem lá ele para de filmar, ele não está prestando atenção em nada, ele só quer filmar aquilo tudo. Se você perguntar para ele o que ele viu, ele não sabe. Qual é a conclusão? As pessoas não estavam ali
para ser absortas, para ser envolvidas por aquela maravilha que Deus criou. Elas estavam preocupadas com uma foto que as pessoas irão curtir amanhã ou depois. E é uma coisa tão engraçada lá, tem pontos que são como lugares que você fica bem visível, não é? Então tem aquela fila tremenda para você tirar uma foto naquele lugar. As pessoas fazem pose de tudo que é jeito para tirar foto lá. Eu estava prestando atenção nisso e eu vi lá do outro lado, lá do Argentina, das cataratas, que tinha uma parte que as cataratas caíam, formavam uma pequena piscina de uns 5x5 e depois caíam de novo. Eu fiquei pensando, quem no mundo tem uma piscina como aquela? Tem catarata em cima, tem catarata embaixo, tem catarata de todos os lados e aquela água verdinha linda ali no meio. E daí um homem estava perto de mim e disse, nossa, que piscina incrível. Ele estava tirando foto e ele assim, qual? Aonde? Importava era a foto. O que ele estava vivendo ali não importa. Qual é a lição disso? Por vezes Deus nos dá oportunidades maravilhosas, de termos momentos maravilhosos. A gente pensa tanto no amanhã, que a gente não curte nada daquilo. Não vê nada, não sente nada, não se sente envolvido por nada. Nós estamos tão preocupados com a foto que vai ser publicada nas redes sociais amanhã, que nós perdemos toda a bênção que Deus nos dá. As pessoas não deviam estar ali, observando e olhando com atenção aquele lugar? Mas a preocupação delas com isso era mínima. O importante era aquela foto perfeita. Não viva assim. Aproveite cada minuto dessa maravilhosa vida que Deus lhe deu. Então, para terminar, aprenda a viver o hoje com as suas aflições e bênçãos. Notem que Mateus 6,34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Então ele está dizendo, não se divida entre confiar em Deus e se questionar se tudo vai dar certo. Não caia neste pecado. A razão é, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Você não tem poder para mudar o amanhã. É sua responsabilidade vivê-lo na maneira que Deus o trouxer. Então você pode planejar o que quiser para amanhã, mas ele será como Deus planejou. Não se engane nisso. Ele será da forma que Deus determinou. Então ele nos lembra, basta cada dia o seu mal. Você tem força para viver um dia só de cada vez. Então faça isso. 3 formas de fazer isso. Primeiro, viva cada dia como uma unidade, com seus problemas e bênçãos. Eu já contei aos irmãos isso, mas vou relembrá-los. Quando o nosso filho mais novo, Lael, tinha um pouquinho mais de 1 ano, nós fizemos diversos exames nele. Eu lembro que isso era 5 de abril de 2010. Nós não sabíamos, mas um especialista que havia numa cidade próxima a nossa, era um homem muito conhecido. E ele então diagnosticou o que o Lael tinha, e através de alguns exames descobriu a encefalopatia e diagnosticou o autismo. Até por obrigação, os médicos foram sinceros conosco e nos relataram todos os problemas que aconteceriam durante a vida. Eles começaram pelo 1 ano e foram até onde eles imaginavam, dizendo tudo o que poderia ocorrer. Todas as probabilidades. Eles fizeram isso porque é obrigação deles, não fizeram por maldade. Eles disseram tudo o que poderia ocorrer na infância, todos os problemas que poderiam ocorrer na adolescência, como seria quando ele se tornasse jovem, como seria como ele se tornasse adulto, e todos os problemas, doenças e questões que ele teria. Eu não pude ir na consulta daquele dia, e uma irmã da igreja levou a Keila, eu fiquei com os meninos, mas eu lembro no final da tarde, quando ela chegou, claro que eu estava aguardando com uma certa ansiedade para saber o que era, ela chegou e disse, o médico disse assim, assim, assim. Naquele dia nós tivemos uma escolha, e a escolha era a seguinte,
Ou nós viveríamos ansiosos e inquietos por tudo aquilo que eles nos disseram, aguardando todo tipo de problema que nós viveríamos a partir dali. Então eu estaria esperando os problemas baterem à porta, inquieto e ansioso pela chegada deles. Ou nós viveríamos um dia de cada vez e viveríamos os problemas daquele dia como uma unidade. Eu costumo dizer que Deus me ensinou Mateus 6,34 através da vida do Lael. Nós escolhemos esperar um dia de cada vez. Resolvemos os problemas no dia em que eles chegam, mas jamais estivemos ansiosos esperando pela chegada de nenhum deles. Quando vivemos um dia sem problemas, damos glória a Deus. E quando vivemos um dia com muitos problemas, reconhecemos que Deus já deu a solução. Um dia de cada vez. E eu sei que não teria sobrevivido a tudo isso se não tivesse tomado essa decisão. Então, enfrente lutas e provas e os livramentos de cada dia. Lutas e livramentos sempre andarão juntos, pois Deus diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então aprenda a andar com Deus dia a dia. Eu vou usar um exemplo. Você confia que se você morrer hoje, Jesus Cristo vai te ressuscitar? Sim ou não? Bem. Você confia que Jesus Cristo preparou para você um lugar no céu amanhã? Verdade. Você confia que você verá Jesus Cristo reinando aqui na terra por 1000 anos amanhã? Verdade. Nota que nós somos muito bons em confiar em Deus quando? Amanhã. Quando Ele vier e fazer tudo isso. Mas o que Jesus está nos ensinando é sobre a importância de confiar em Jesus Cristo hoje e aplicar todas essas coisas que sabemos ao nosso dia. No mesmo Sermão do Monte, Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje que você tem que aprender a confiar nele. É viver dia após dia confiando nele. Eu amo Lamentações capítulo 3, quando diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então ele diz assim: novas são cada manhã. Aprenda a viver as misericórdias de Deus a cada dia. Aprenda a andar com Deus um dia de cada vez. Só isso. Eu quero concluir dizendo: você precisa de uma razão para mudar o seu hábito e mudar a sua mente. Efésios 5,16 dá. Ele diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. O que é remir, irmãos? Comprar. Tem como comprar um dia de 25 horas? Tem como comprar uma hora de 65 minutos? Então use bem as horas de hoje. Remir o tempo quer dizer: use com sabedoria as horas de hoje. Só de hoje. Quando o amanhã chegar e Deus nos permitir estar lá, Ele será o mesmo Deus. Eu quero terminar com aquilo que Hebreus diz. Ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Então não importa como será o dia de amanhã, o meu Jesus estará lá. Não importa. Vivamos hoje. Use hoje para a glória do nome do nosso Deus. Pai, muito